sexta-feira, último dia letivo da semana, não é? E nossas aulas de hoje são matemática e produção textual. Como vocês estão observando, né, o quadro está com 2 semáforos, o semáforo dos veículos e o semáforo dos pedestres. Aqui nós podemos observar uma faixa de pedestre. Então, nossa aula de matemática de hoje é sobre o trânsito. Não totalmente, mas são situações, problemas, certo? Revisando frações, adição e subtração de frações e outras operações como adição, subtração e divisão, problematizando o trânsito, tá certo? Na aula de produção de texto, a tia vai falar mais a respeito do trânsito. Então agora, para iniciar a nossa aula, vamos de Dudu e Clubinho Salva-Vidas. Vamos lá, deixando essa preguiça, porque hoje é sexta-feira, já estamos nos preparando para o fim de semana. Vamos lá? Presta atenção, levantando e vamos com Dudu e Clubinho Salva-Vidas. Vamos. Eu fui atravessar o sinal e aportei. Olhei para os dois lados, muitos carros eu cheguei. No vermelho eles pararam e eu pude atravessar. Uma faixa de pedestre, rapidinho caminhar. No sinal vermelho estão parando. No amarelo estão pensando. No sinal verdinho estão andando. Eu tô na calçada, tô esperando. Respeite o sinal, porque senão a multa vem. A multa é pesada e é para o nosso bem. As placas e as faixas nós devemos respeitar. Com pequenas atitudes nós devemos alertar. Se o papai beber não pode dirigir, é uma lei, não pode infringir. Se a mamãe beber não pode dirigir, é uma lei, não pode infringir. Pronto, agora nós estamos encerrando com a nossa música, né, sobre o trânsito, educação no trânsito, com o Dudu e o Clubinho Salva-Vidas. Eu estou aqui representando, não totalmente, mas lembrando um pouquinho o guarda de um policial federal. Então aqui estão as iniciais, PRF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Qual é a função da Polícia Rodoviária Federal no trânsito? É fiscalizar o trânsito e também organizar e cuidar das vias, da segurança das rodovias, tá certo? Então essas são 2 das funções principais dos policiais, da Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Fiscalizar o trânsito e também ter cuidado para garantir a segurança das rodovias, né? Das vias por onde o trânsito ocorre, tá certo? Então, nossa aula de matemática de hoje é sobre o trânsito, tá certo? Então, vamos para os probleminhas. Peguem o caderno de matemática, façam o cabeçalho, tá certo? E o primeiro quesito são 2 probleminhas. Então, vamos lá. Então, tia Raquel destacou uma das BRs, uma das rodovias mais importantes do país, que corta Pernambuco desde o litoral, daqui de onde nós vivemos, até o sertão. Então, ela passa pelo litoral, agreste sertão de Pernambuco, que é a BR-232, tá certo? A BR-232. Então, como ela é muito conhecida, principalmente porque muitas pessoas saem daqui de Recife, na época do São João, para Caruaru, passar o São João em Caruaru, para Gravatá e outras cidades do interior que vão pela BR-232. Então, a BR-232, ela tem uma extensão de 552 quilômetros,
tá certo? Ela corta Pernambuco do litoral ao sertão e vai até a cidade de Parnamirim, no sertão. Lá em Parnamirim, ela se encontra com a BR-316. Dali, ela também percorre o Piauí, o Maranhão, vai para o Tocantins e também a parte oeste da Bahia. É uma das principais rodovias federais do nosso país, tá certo? Então, de grande importância, porque por essa rodovia diariamente passam milhares de veículos transportando pessoas e também mercadorias, os veículos de carga, os caminhões que transportam cargas, tá certo? Que são de bastante importância para a economia do país. Quando os caminhoneiros fizeram greve em 2018, o país ficou um caos, porque parou tudo, tá certo? Então, as BRs são de grande importância no transporte de pessoas e, sobretudo, de mercadorias e produtos de um local para outro, tá certo? Então, a BR-232 que destacou para a gente trabalhar nossos probleminhas de hoje, tá bom? Voltados para o trânsito. Então, resolva os problemas. Luquinhas viajou para Pesqueira. Pesqueira é uma cidade no agreste de Pernambuco, certo? Na parte da manhã, ele percorreu 3/5 da BR-232. Na parte da tarde, ele percorreu 2/15. Perdão, gente. Na parte da manhã, Luquinhas percorreu 3/15 da BR-232. Na parte da tarde, ele percorreu mais 2/15. Que trecho da BR ele percorreu? Aí vocês vão fazer o quê? A adição dessas duas frações, né, gente? Então, aqui entra o quê? A adição de frações, tá certo? Na letra B, aí deixam 3 linhas para representar o cálculo. Observando que são frações de denominadores iguais, não há necessidade de MMC, apenas somar os numeradores e repetir o denominador, tá certo? Então, vamos lá para agora a letra B. Vitor e professor foram a Arco Verde, sertão de Pernambuco, Arco Verde, tá certo? Então, Vitor e professor foram a Arco Verde, no sertão pernambucano. Durante a manhã, eles percorreram 6/15 da BR-232. À tarde, percorreram mais 2/15. Que trecho da BR eles percorreram? Certo? Novamente, duas frações com denominadores iguais. Neste caso, é só somar os numeradores, repete o denominador, ok? Vocês vão deixar 3 linhas e passem para o segundo quesito, ok? Pronto. Terceiro quesito. Luquito foi a Caruaru conhecer o Alto do Moura. A distância de Recife a Caruaru é de 135 quilômetros. Gente, tem uma parte com vírgula, mas como nós não trabalhamos ainda números decimais, certo? Que aqui no caso de Recife a Caruaru são 135 quilômetros,6. Mas tia não colocou a parte da vírgula porque nós não vivenciamos números decimais ainda, tá certo? Então, repetindo, Luquito foi a Caruaru conhecer o Alto do Moura. A distância de Recife a Caruaru é de 135 quilômetros. Quantos quilômetros ele percorreu para ir e voltar? Aqui vocês podem trabalhar com adição ou com multiplicação, tá certo? No quarto quesito, Ivan foi a Gravatá, que fica a 85 quilômetros de Recife. A mesma coisa que Gravatá fica a 85,9, certo? De Recife. Então, 85 quilômetros,9 de Recife. Mas como nós não estamos vivenciando ainda o número decimal, então eu tirei a parte da vírgula, ok? Então, Ivan foi a Gravatá, que fica a 85 quilômetros de Recife. Para ir e voltar, ele percorreu quantos quilômetros? Certo? Copiem para nós irmos para o quinto quesito.
Posso apagar o terceiro, ok? Então, aqui no quarto quesito também, vocês podem optar por adição ou por multiplicação, tá certo? Então, vamos para o quinto quesito. Pulem 4 linhas, quinto quesito. Quantos quilômetros Luquito percorreu a mais que Ivan, certo? Pula uma linha, cálculo, resposta. Então, o quinto depende do quarto, né, gente? Então, a resposta do quinto depende aqui do quarto, tá certo? Pulem ali, pulem 4 linhas. Sexto quesito, aqui é um 5, tá certo, gente? Pra vocês não confundirem. Sexto quesito. Sexto quesito. A lei número 11.705 também conhecida como lei seca. A lei de número 11.705, também conhecida como lei como lei seca, foi aprovada em 19 de junho de 2008. Quantos anos esta lei está em vigor? Cálculo, resposta. Deixem 4 linhas. Sétimo quesito. Então, quinto quesito. Quantos quilômetros Luquito percorreu a mais que Ivan?
fazer o cálculo, né? Vocês vão olhar no quarto quesito, no terceiro e no quarto, quantos quilômetros o Quito percorreu e quantos quilômetros Ivan percorreu. Qual foi a diferença entre eles dois? A sexta questão. A lei número 11.705, também conhecida como lei seca, perdão, gente, como lei seca. Tia lanchou aqui um mozinho. Como, também conhecida como lei seca, certo? Foi aprovada ou sancionada, né, em 19 de junho de 2008. Quantos anos esta lei está em vigor? Ou seja, quantos anos essa lei existe, tá bom? Então, vocês vão fazer o cálculo e dar a resposta. É justamente essa lei que proíbe, né, os motoristas que bebem e dirigir. Então, quando o motorista vai dirigir que tem ingerido bebida alcoólica, então, geralmente ele é abordado. Então, é um caso de infração, ou seja, de desrespeito às leis do trânsito. Então, que lei é essa que foi infringida, né? Foi a lei seca, tá certo? Que não permite que os motoristas bebam, ou seja, ingiram bebida alcoólica para dirigir. Por quê? Qual foi o objetivo dessa lei? Então, essa lei foi criada, foi sancionada para exatamente diminuir o número de acidentes nas rodovias, tá certo? Porque no Brasil morre por ano um grande número de pessoas. De que forma? Através de acidentes de trânsito. Muitos deles são acidentes de moto, né? Ou seja, acidentes automobilísticos, que na sua maioria são homens, são pessoas do sexo masculino. Tá certo? Então, o trânsito mata muita gente durante o ano. E para diminuir o número de mortes no trânsito, esta lei de número 11.705, que é conhecida como lei seca, ela passou a vigorar, ou seja, ela foi sancionada ou aprovada no ano de 2008, tá certo? Então, vocês vão fazer a continha e ver quantos anos essa lei está em vigor. Pulem 4 linhas, vamos para o sétimo quesito. Sétimo quesito. A BR-232 é uma rodovia federal com 552 quilômetros de extensão. No sertão pernambucano, ela vai até o município de Parnamirim. Aí vem, letra A. Se dividíssemos a BR-232 em 2 trechos, quantos quilômetros teria cada um? Certo? Então, pula uma linha, cálculo, resposta. Então, que operação nós vamos trabalhar? O enunciado já diz, né? Quando lemos se dividíssemos, né? Então, já está dizendo que é uma divisão, né, gente? Então, dividindo essa BR em 2 trechos, quantos quilômetros teria cada um? Copie para nós irmos para a letra B e as letras B e C terminando a atividade, tá certo? Pronto, gente. Pulei em 4 linhas. Letra B do sétimo quesito, ok? Letra B. Se dividíssemos
a BR 232 em 3 trechos quantos quilômetros teria cada um? Certo? Na letra A, se dividíssemos a BR-232 em 2 trechos, quantos quilômetros teria cada um? Na letra B, se dividíssemos a BR-232 em 3 trechos, quantos quilômetros teria cada um? Pula uma linha, cálculo. Olha, gente, na letra A, Ia corrigiu aqui, tá certo? Se dividíssemos, não é dividíssemos não. Se dividíssemos, certo? Então, vou apagar a letra A. Para a letra B. Cálculo, 5 linhas, resposta. Letra C. E se dividíssemos, essa rodovia em 6 trechos, quantos quilômetros teria cada um? Certo? Cálculo. Resposta. E aqui a gente finaliza. Ok? Então, letra B do 7º quesito. Se dividíssemos a BR-232 em 3 trechos, quantos quilômetros teria cada um? E na letra C, e se dividíssemos essa rodovia em 6 trechos, quantos quilômetros teria cada um? Certo? Copiem. Então, e aqui nós terminamos nossa aula de matemática, tá certo? Só corrigindo o que eu falei anteriormente com relação ao número de acidentes do trânsito, né? Então, a lei seca foi exatamente criada por conta justamente disso, para diminuir o número de mortes causados pelos acidentes de trânsito. Entre esses acidentes, um grande número está de motociclistas, tá certo? São as pessoas que dirigem, que pilotam as motos, né? Então, os motociclistas. E dessas mortes, nesses acidentes, a maior parte dos óbitos, certo? São de pessoas do sexo masculino, ou seja, do gênero masculino. São homens que se aventuram, né, a correr bastante, utilizando a moto, que é um meio de transporte prático, mais bem veloz, mais acessível, mas, por outro lado, ele é extremamente perigoso, né? Tem causado inúmeras mortes, tá certo, no trânsito. Então, nossa atividade de matemática de hoje, que foi um quesito sobre adição de frações, certo? E os outros quesitos
problematizando também, sendo com as 4 operações, tá certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão, sobre o trânsito que hoje, dia 25, encerra a comemoração da Semana Nacional do Trânsito. Então, respondam que daqui um pouquinho tia volta com a atividade de produção de texto, tá certo? Eu não fiz a agenda de matemática, porque, como vocês viram, ó, a atividade é no caderno, tá certo? Vão respondendo, o que não conseguirem agora nós veremos mais tarde no Meet, e peguem e aguardem que tia vai voltar já com produção de texto, tá bom?